Vamos juntos buscar a Deus em oração, vamos todos ajoelharmos e orarmos uns pelos outros, gratos por essa escola bíblica, ensinamentos que nós tivemos hoje. Amém. Nesse momento eu peço que seja projetada a escola bíblica, o resumo que nós tivemos. Hoje nós tivemos 83 presentes, foi uma boa presença. Muitos irmãos estão já voltando de suas viagens, de suas férias, para a gente começar o ano junto de verdade. Nós agradecemos a presença de cada irmão, de cada visitante, desejando todos que tenham um bom culto. Em nome de Jesus nós demos início à escola bíblica e em nome de Jesus nós encerramos a escola bíblica de hoje. O teu amor é maior que o meu pecado. O teu amor é mais forte que a minha dor. O teu amor demonstrado no Calvário vai mais além do que eu possa imaginar. O teu amor quebra todas as correntes. O teu amor toca quem ninguém quer mais tocar. O teu amor que venceu a própria morte vai mais além do que eu possa imaginar. O teu amor, Senhor Jesus, não tem limite, é incomparável, irresistível. Ninguém é mais o mesmo ao se encontrar contigo, és incomparável, irresistível. O teu amor, Senhor. Nós queremos falar juntos com o Senhor. Cantando juntos com o grupo Exaltação, em seguida também cantando com o nosso brado de júbilo. A palavra do Senhor nos diz, eu peço a vocês, coloquem em pé, por favor. A palavra do Senhor nos diz, Salmo 148. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os exércitos. Louvai-o
reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem ao nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. A palavra do Senhor nos diz também em João que o Verbo era Deus, estava com Deus, se fez carne e habitou entre nós. Esse louvor que nós vamos cantar fala desse Verbo, desse Senhor que é convidado ou que nos convida a louvá-lo. Nesse santo dia, nessa oportunidade que Ele nos concede, a gente possa estar sensíveis, possamos estar sensíveis à palavra de Deus, aos louvores que cantaremos. Você esteja disponível para abrir a sua boca, abrir o seu coração e exaltar o nome do Senhor.
é bom. Continuando louvando ao Senhor, abra o seu dado de júbilo ou siga conosco no telão, hino de número 50, Maravilhas Divinas. Nossa primeira oração, responsabilidade do pastor Paulo. Gostaria de convidar todos os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus, no capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13, do verso 14 ao verso 16. Essa mesma leitura foi feita hoje na escola bíblica pelo diretor. Nós gostaríamos de usá-la novamente. Mateus 13, do verso 14 ao verso 16, assim diz a palavra do Senhor. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Curve a sua cabeça. Glorioso, amoroso e
poderoso Deus. Glórias, honra, louvor, adoração, somente a Ti, Senhor. Agradecemos a Ti, Senhor, porque ouvimos, enxergamos e entendemos que Tu és o Senhor da nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor, porque o nosso entendimento, ele, ó Senhor, se abriu, entendeu, e nós enxergamos, e nós temos esperança, Pai, de que haveremos de ver Jesus face a face, Senhor. Obrigado, Deus, por este culto, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos novamente para engrandecer, louvar e bendizer o Teu santo nome. Senhor, se há aqui entre nós um coração triste, alguém que tem um outro pensamento a não ser Te adorar, tira o pensamento ruim, tira este algo que não deixa a pessoa se concentrar e coloca nele o Teu Espírito, ó Deus, para que todos juntos possamos dizer, o Senhor é o nosso Deus, somente a Ti a honra e a glória, Senhor. Habita no coração de cada um. Dê ao Teu servo, pastor Júnior, a palavra que esse povo, que essa congregação precisa ouvir nesta manhã. Inspira o Teu servo, nos dê uma palavra na orientação e na unção do Teu Espírito Santo. Pai, pedimos perdão pelas nossas fraquezas, para que sejamos abençoados em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, tivemos no domingo passado a nossa confraternização atrasada. Prometemos que no próximo dezembro a gente consiga fazer em dezembro, como a gente sempre fez. Quem não participou, perdeu. Tivemos aí em torno de 90 a 100 pessoas. Foi um dia memorável. Irmão Sidney. Irmão Sidney pela primeira vez, ele e a sua família participou com a gente. Foi muito gostoso. Então, agradecemos as pessoas que participaram e já convidamos para a próxima. Será logo daqui a pouco, dezembro. Vai passar o ano rapidinho. Eu não é? Está passando muito rápido. Hoje é dia 31 de janeiro. Está acabando o mês. Daqui a pouco acaba o ano. Queremos agradecer em nome do pastorado e direção da igreja as pessoas que nesta manhã nos honram com suas presenças. Tem a Iraci, ela é amiga da Mari, está sentada ali atrás, Deus abençoe, viu? A Lucilene, o Denis e o Luciano, ambos de Jales, fiquem de pé. Obrigado, Deus abençoe vocês. Tem o Paulo também, que é daqui de Campinas, é amigo dos irmãos que vieram aí, Deus abençoe. E tenhamos um culto abençoado. Irmãos, tem o pastor Nelson, ele é diretor, aliás, tesoureiro principal da igreja. Existe pela diretoria geral e convenção regional um pedido para que todos os tesoureiros estejam fazendo a tesouraria no modelo em que eles passaram para o pastor Nelson e que o pastor Nelson precisa passar para os tesoureiros de departamentos da igreja. Então ele pede para avisar aqui que no próximo sábado, ou até então agora após o culto, procurem o pastor Nelson que ele vai estar agendando um horário para falar com o diretor de UMAP, de SOFAP, de JAP e outros departamentos de MAP, para que todos façam a tesouraria no modelo em que, na verdade, ele precisa passar a orientação para os outros tesoureiros. Amém? No mais, era isso, meus avisos? Tem algum, pastor Júnior? Não tem. E possamos... Tem? Reunião. Sabe aquela reunião abençoada de planejamento? Eu gostaria de fazer um apelo aqui, irmãos, um apelo, para que todas as pessoas, não os líderes somente de departamentos, ou consagrados, ou pastores, viessem nessa reunião, mas todas as pessoas que querem participar e que têm ideias, porque se trata de uma reunião de planejamento, porque a gente fica durante todo o ano ouvindo, às vezes, elogios e críticas. Por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Por que não faz isso? A hora de você reclamar ou de dar sugestão é hoje. É na reunião de 4 horas, porque é uma reunião onde o pastor pede para que os departamentos já tenham feito o seu plano de ação, como o MAP, SOFAP, TEJAP e também o DEMAP e outros órgãos da igreja, tragam nessa reunião. Depois dessa reunião, durante todo o ano, a sua reclamação talvez é válida ou a sua sugestão, mas ela é fora de hora, certo? Então, o melhor momento para você dar a sua sugestão e participar e estar engajado no que nós vamos fazer nessa gestão 2015 é hoje. Então, eu quero dar uma ênfase aqui para que você venha às 4 horas e participe, dê a sua sugestão, participando conosco dessa abençoada reunião. Ela não é uma reunião que dura aí tipo 6 horas.
Mas para ser uma boa reunião, dura umas 3, tá bom? Então venha preparado para que a gente possa participar juntos dessa reunião de planejamento. Amém? Sejam dadas ao Senhor. Gostaria de convidar os diáconos em função, nós vamos ofertar nesse momento. Também peço que a Juliana e a Ker se preparem para louvarem no momento da oferta. Peço, irmãos, que se coloquem em pé. Nosso diácono Ailton vai levar a Deus a oração. Senhor Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra. Nós estamos felizes, ó Pai, por esse momento tão especial, onde nós já sentimos a Tua presença aqui nesta manhã, ó Deus. Continue nos abençoando. Agora vamos à arrecadação da oferta. Estamos felizes por poder participar desse momento, louvor a nosso Deus através das ofertas. Abençoa aqueles que têm para contribuir, mas também abençoa aqueles que não têm, porque em outras oportunidades possam ter para estar ajudando na manutenção da tua casa. Fica conosco, eu te peço, eu te agradeço todas as bênçãos, agora e sempre. Amém. Pai, eu sei, a cruz não foi em vão. Ao morrer ali, vida me deu. Sei que prometeu lá no céu. Ao subir ali, não me deixou. Prometeu aqui voltar para dar-me novo lar. Eu almejo este lar, ó bom Jesus. Eu quero viver ao lado seu, sua paz em ti. Ver o maravilhoso céu, o meu lar que preparou. Oh, ajude-me, Senhor. Quero ter o seu amor. Quero ter sua presença me guiar. Glória e esplendor, feito pelas próprias mãos de Deus. Não existe nada mais vencedor. Isso me dará o seu amor. Pode imaginar que Ele preparou, mas o meu maior anseio é ver Jesus. Eu quero viver ao lado seu, só para ti. Maravilhoso céu, o meu lar que preparou. Ajude-me, Senhor. Quero ter o seu amor. Quero ter sua presença me guiar. Eu quero viver ao lado seu, só para ti. Maravilhoso céu, o meu lar que preparou. Ajude-me, Senhor. Quero ter o seu amor. Quero ter sua presença me guiar.
juntos. Coloque-se em pé, por favor, antecedendo a mensagem do Senhor. O salmista, no Salmo 138, rende graças a Deus. Ele direciona o seu louvor somente a um Deus. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ele direciona a sua adoração para um Deus específico, muito claro, muito definido, e ele diz: os reis da terra louvarão a ti, cantarão sobre ti, falarão de ti. Ele se associa ao texto bíblico que vai dizer que toda a terra dobra o joelho diante de um único Deus, diante do Senhor. Nós louvamos a esse Deus. Nós não dividimos glória com ninguém. Nós não dividimos majestade com ninguém. Nós adoramos ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu te convido a fazer isso com a gente, em nome de Jesus. Jesus, o Rei Senhor, Cordeiro Salvador, só a ti a honra e o louvor pra sempre, só a ti domínio sobre o céu e a terra. Glória entregamos só a ti. Rei de misericórdia, de maravilhosa graça, Rei louvado entre as nações, por toda língua, povo e raça. É Jesus o Rei Senhor, Cordeiro Salvador, só a ti a honra e o louvor pra sempre, só a ti domínio sobre o céu e a terra. A glória entregamos só a ti. Só a ti a honra e o louvor pra sempre, só a ti domínio sobre o céu e a terra. A glória entregamos só a ti. O Rei que nos salvou, poderoso em seu amor. O Rei que
viver em meio à escuridão. Tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. A tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão. Tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar, ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Sendo a fraqueza do meu ser, manifestas teu poder. Eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar, ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Sendo a fraqueza do meu ser, manifestas teu poder. Eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar, ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Sendo a fraqueza do meu ser, manifestas teu poder.
dependo de ti, preciso de ti. Irmãos, o texto da nossa mensagem desta manhã está aí projetado, mas se você quiser ter a sua Bíblia aberta, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, nós iremos usar todo o capítulo. Vamos meditar nesta manhã no tema Sensíveis a Deus. Agora iremos ler os versos de 13 ao 16 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Diz assim, no nome de Jesus: Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazer sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, toda glória, toda vitória, toda honra, todo louvor pertencem somente a Ti, porque sem Ti não estaríamos aqui. Senhor, estamos diante da Tua palavra, palavra que é viva e eficaz, palavra que penetra no mais profundo do ser humano. E agora eu clamo que esta palavra, Senhor, penetre em nosso coração, que a Tua mensagem fale conosco, que tenhamos ouvidos atentos, mente disposta, coração preparado, disposição de atitude para viver segundo a Tua boa vontade. Fala conosco nesta manhã, perdoa os meus pecados e fraquezas, me ajuda, esteja ao meu lado, dentro de mim, para que eu seja instrumento do Teu amor, da Tua verdade nesta hora. É no Teu nome, com a certeza da Tua presença, que oro e agradeço. Amém, Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Esta é uma das imagens marcantes do começo deste ano. Na verdade, não era exatamente sobre isso que eu gostaria de pregar, mas parafraseando Judas, na sua carta, quando ele disse que gostaria de escrever sobre a eterna salvação e ele precisou escrever sobre a batalha da fé. Esse mês, nosso primeiro mês do ano, ele começa com três fatos marcantes e que tem preocupado a nação e o mundo. Uma delas é essa aí, a crise hídrica que o país vive. Essa foto, ela pegou um ângulo, ela é bem tensa, mas ela é real, pelo menos até onde eu consultei. É um dos afluentes dos rios que alimentam o sistema Cantareira. Pelo menos uma parte dele. Mas se você procurar na internet, vista aérea de alguns rios, você vai ver como está. Eu não sei quem foi ao batismo da Bia e do Gustavo no final do ano passado, e como foi estranho ver aquele laguinho da árvore da vida rebaixado. A gente vendo partes que normalmente não veríamos. O maior orgulho nacional está em xeque. E com isso, nenhum desses homens e mulheres, imagino eu, ou talvez a maioria deles, gente de bem, como alguns dos irmãos nossos que trabalham para esta empresa.
mas dia após dia, notícia após notícia, a gente é impactado com a ideia da corrupção, do mau uso do dinheiro público e de onde isso vai parar e para onde isso vai nos levar. Não se passa um dia que não se surge uma nova notícia sobre esse assunto. A crise da água e a crise desta nossa grande empresa estão constantemente na mídia do final do ano passado para cá. E, por fim, um fato que o pastor Edmilson, na aula que ele deu na escola bíblica, até citou aqui já. A gente viveu nesse início de ano esse movimento aí, o Je suis Charlie aí. Por conta da morte de alguns editores e redatores daquele tabloide francês, mortos pelo fanatismo religioso de alguns, provavelmente muçulmanos. Essas três notícias conjugadas, elas são preocupantes. E por isso eu gostaria de falar sobre sensibilidade a Deus nesta manhã, a partir e começando por aqui. Irmãos, nós estamos vivendo uma crise no meio ambiente. Óbvio, tem lá a falta de planejamento dos nossos governantes. Mas quem deles, em sã consciência, não muito preocupados conosco, como sabemos que são, iriam esperar que a gente tivesse, em 2014, um ano tão ruim como tivemos de chuva, a natureza tão revolta, não cumprindo o seu papel? Nós vivemos uma crise cada vez maior de corrupção. E a gente diz que sempre foi assim, mas ainda que sempre seja assim, parece que cada vez mais a coisa é feita de uma maneira mais descarada. Eu conversava com um senhor, ele é italiano, e ele falava para mim assim: vocês brasileiros acham que aqui é o pior lugar do mundo, mas a corrupção na Europa, vocês não têm ideia de como é, só quem está lá para saber. O governo italiano está na mão da máfia, ela manda. Não sei se ele falou a verdade, mas eu só estou relatando o que o italiano falou para mim. Uma crise em que as pessoas já não se preocupam mais umas com as outras. A gente está falando da Petrobras, mas eu poderia falar das mínimas coisas quando a gente vê situações em que eu e você não nos preocupamos mais com o outro. Quando ocupamos 2 vagas de uma vaga na rua, que a gente poderia parar melhor o nosso carro, para ficar num exemplo bobo. Nós estamos vivendo uma crise, essa do fanatismo religioso, que nós estamos chegando no ponto do que alguns estudiosos já chamam de cristofobia. Porque esse tipo de ação, que, como bem disse o pastor Edmilson, quem estava aqui na escola bíblica, acho que a grande maioria de nós, se não todos, concordamos com ele. Ninguém concorda com a atitude dos muçulmanos. Porque não é assim que se resolve as coisas, entrando num local que eu discordo com uma bomba para matar todo mundo. Não é assim que eu combato os pecados que eu entendo pela palavra de Deus que são destruidores da vida humana. Eu não posso entrar em algum lugar onde eu considere um antro de perdição e ali querer matar todo mundo porque eles estão errados. E é mais ou menos assim como agem os fanáticos. Só que esses fanáticos, eles têm no Islã, eles têm no cristianismo, eles têm no ateísmo, eles têm no movimento gay, eles têm em qualquer lugar, tem fanático. Só que esse fanatismo está nos levando para a berlinda, está nos levando para a lona, está nos levando, e hoje é um dia especial para alguns que gostam, né? O Anderson Silva retorna, está nos levando para o canto do octógono. A gente está
sendo massacrado. E seremos cada vez mais. E existe uma convicção crescente de que nós somos prejudiciais a uma sociedade com liberdade. Eu não quero ser alarmista. Até porque o texto que eu estou usando como base, ele começa com a seguinte declaração: Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós. Então, a primeira instrução de Paulo, quando ele fala da ideia do fim dos tempos, da vinda de Cristo, é assim: calma, não se abalem, não se alarmem. Só que não se abalar e não se alarmar não quer dizer não estar atento e sensível. E é por isso que eu trago essa mensagem hoje. Porque Tessalonicenses, nesse sentido, é uma carta ideal para fazer isso, as duas, na verdade. Porque a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a maioria dos estudiosos também vai concordar que são as duas primeiras cartas escritas, até mesmo antes dos evangelhos. E Paulo, ele não passa um capítulo sem falar da segunda vinda do Senhor. 40% do material escrito em 1 e 2 Tessalonicenses é escatológico. São consideradas as duas cartas apocalípticas escatológicas de Paulo, 1 e 2 Tessalonicenses. E a segunda é uma correção da primeira. Não que Paulo, que ele escreveu na primeira, está errado, mas ele precisava ajustar na cabeça das pessoas o que ele disse na primeira. Porque na primeira tem um texto que a gente usa muito em velório e funeral. Irmãos, não quero que vocês fiquem tristes e abalados pela morte de alguns, porque o Senhor virá com a voz dos anjos, o som da trombeta, ressurgiremos, e ele trabalha a ideia da segunda vinda. O que aconteceu na cidade de Tessalônica? É isso aí. O que aconteceu nessa cidade de nome bonito? Os crentes, os irmãos da igreja, pensaram assim: Cristo está voltando. Não preciso mais trabalhar. Eu não posso mais me preocupar com as coisas do mundo, porque Cristo está voltando, então eu vou parar. Eu não vou mais correr atrás do meu trabalho. Eu preciso dizer, eu preciso me preparar, eu preciso estar olhando para cima, porque Cristo está voltando e eu vou parar de fazer tudo. Aí Paulo escreve a segunda carta e fala assim: quem é preguiçoso e vagabundo se afasta dele. Todo mundo volta a trabalhar. Mas foi isso mesmo que ele falou. Quem conhece o texto sabe que essas duas palavras estão aqui. Pode não estar assim na sua tradução. Mas é o seguinte, gente. Tudo bem, Cristo vai voltar. Mas é o seguinte, retoma o seu trabalho. Vive a sua vida. Ele fala assim: não deixa de viver. Não deixa de trabalhar para comer. Você vai agora o quê? Está sem comida, vai no outro que está trabalhando? Não alimenta esse. Ele precisa voltar a trabalhar. O texto bíblico de Paulo, aqui nessa segunda carta, ela vem junto com a primeira buscar o equilíbrio entre as preocupações do dia a dia e um foco nessa cena que um dia vai acontecer e que às vezes muitos de nós não acreditam porque nunca aconteceu. E aquilo que nunca aconteceu, a gente duvida que realmente possa vir a acontecer. Por isso que, apesar de dar essas três notícias e querer relacioná-las com a possibilidade da proximidade do fim dos tempos, eu preciso alertar você que calma também. Eu não estou aqui para ser um profeta do Apocalipse, pelo menos por enquanto ainda não. Não tenho essa convicção de Deus. Mas eu tenho uma convicção clara, que os tempos e as épocas pedem que a gente esteja alerta. Jesus, ele fala em Lucas 21. Obrigado, Tom. Foi rápido, então. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem,
bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia sobrevenha sobre vocês inesperadamente. Obrigado. Equilíbrio. A gente não pode deixar de viver. A gente não pode deixar de pensar nas coisas daqui. Tem gente para se casar aqui. Tem gente que está entrando na faculdade primeiro ano. Tem gente que está sonhando com a casa. Tem gente que está no meio de uma reforma. Tem gente que está com 1000 sonhos e preocupações. Tem gente que está distante dos alvos e objetivos, mas mesmo assim continua, acorda de manhã e dorme à noite, preocupado que esses objetivos sejam alcançados. Muitos de nós temos as preocupações que nos sobrecarregam com os nossos filhos. Meu filho vai segunda-feira para a aula, para a escola pela primeira vez. Eu estou mais tenso que ele. Porque simplesmente eu estou pensando que nos próximos 15 anos é a vida dele. E eu gostaria de acompanhar tudo. Eu quero que Deus me dê saúde para eu acompanhar tudo. Eu quero poder dar condição. Hoje o material, a lista escolar, a Paula fez o orçamento. 2 para 3 anos. Graças a Deus deu R$50. Mas vocês sabem que essa realidade vai mudar logo, né, para a minha vida. A gente pesquisou em 3 lugares, saímos de 80 para 50, vai economizar 30. Vocês riem? Só porque vocês gastam mais que eu? Problema de vocês, mas será problema meu um dia, não é verdade? Mas o detalhe é o seguinte, a preocupação com o eterno não pode evitar a gente de se preocupar com o terreno. A gente deve continuar vivendo a nossa vida, fazendo as nossas coisas. Só que a preocupação com aqui não pode evitar da gente se preocupar com o lá e o depois. E para que a gente não seja pego de surpresa. É essa a preocupação de Cristo Jesus e de Paulo quando ele traz essas explicações. Se a gente não pode se alarmar, a gente deve estar atento aos sinais. E Paulo, ele vai dizer assim, não se alarmem, o dia do Senhor não chegou ainda. Se alguém disser que eu falei que o dia do Senhor chegou, está pondo palavra na minha boca. É isso que Paulo fala. E ele diz assim, eu não falei isso. Lê direito a minha primeira carta que você vai ver que eu não falei isso. Só que é o seguinte, antes do dia do Senhor vier, vai acontecer algumas coisas. A primeira coisa que ele fala é que vai acontecer a apostasia. Dá para ver aquela ovelhinha ali? A apostasia, meus irmãos, essa imagem é para mim uma das que melhores retratam a ideia da apostasia. Porque a apostasia ela nasce no meio da igreja. Ela nasce entre as ovelhas. Ovelhas travestidas de lobo. Ou lobo, melhor, né? Lobo travestidos de ovelha. É no nosso meio que nasce a semente de tudo, vai acontecer dentro da gente. É a ideia da apostasia. Sem ficar querendo buscar o original e muito tempo com essa explicação, porque daria para a gente depois estudar melhor Tessalonicenses, quem sabe a gente até possa fazer isso esse ano, ou quem sabe para frente, se der tempo. Apostasia é um processo constante e contínuo de rebelião contra Deus e a sua palavra. A apostasia é um processo de afastamento da verdade de Deus. É um processo tão forte e contínuo que ele chega num ponto em que o que era não é mais. E aí você apostatou, você definiu, você se posicionou totalmente contra aquilo que um dia foi a sua verdade. Antes daquele dia, verso 3, virá a apostasia, em que as pessoas se rebelam contra Deus. E aí o texto continua e diz assim, então será revelado
o homem da iniquidade, talvez na sua Bíblia, o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Irmãos, eu não sei se chegou a hora. E eu não quero ser alarmista, porque a história diz que ser alarmista é um perigo. Só que o cenário, ele está montado. Pode demorar 3 gerações, mas o cenário está montado. Vivemos um ponto de colapso. O mundo não resiste mais. A natureza não resiste mais. Os governos, ninguém acredita mais em ninguém. Você vota porque precisa votar. Mas você não acredita em quem você votou. Pelo menos eu acho assim. Ganhou ou perdeu? Não importa. Alguém vai solucionar esse negócio, gente. Eu costumo brincar com quem odeia o PT. E muita gente fala que o Lula é a besta. O Lula não é a besta. Porque o Lula fez tanta coisa errada. O cara que vai ser a besta vai fazer tudo certo, gente. Por isso que o Lula não pode ser a besta. Porque o cara que fizer tudo certo e a gente falar, tá vendo? Esse aí acertou a coisa do mundo. Ah, se preocupa com esse. O cara que acertar, que pôr a mão na massa nesse mundo aqui e estabelecer uma paz, e estabelecer uma aliança mundial, estabelecer um controle de tal maneira que as coisas funcionem e aqueles que não agem de acordo com o que precisa funcionar são eliminados do sistema de algum jeito. Esse é para a gente se preocupar. Porque esse, em pouco tempo, há de se revelar o filho da perdição. Ele se opõe e se exalta a tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. O que se chama Deus e é objeto de adoração será excluído. Os fanáticos religiosos vão ser excluídos, só que a gente vai junto. É a tal da grande tribulação que ninguém quer passar. Ou melhor, é outra oração que eu ando fazendo. Senhor, eu sempre disse para Deus, Senhor, eu quero estar vivo até a sua segunda vinda. Eu não quero morrer. Eu quero ver o Senhor voltar. E hoje eu ouço Deus me perguntando assim, será que você aguenta enfrentar? Será que diante de uma possibilidade de morrer, você não negará o meu nome? Verso 7, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso. Vou pular aqui uma parte do texto. 9. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais, com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. O texto, para a gente caminhar, o que ele está dizendo é assim: o homem da iniquidade, o perverso, há de se revelar, só que tem alguma coisa que o detém. Quando isso que o detém for tirado, ele se revela. E quando ele se revelar, ele vai enganar com todas as artimanhas possíveis do poder de Satanás. Poder, sinais e maravilhas, formas de engano. Irmãos, o terreno está preparado. Nunca houve uma geração tão acostumada com o fantástico, e não é o programa da Globo, como nós. Nós somos a geração e cada vez seremos mais. Por isso que eu acho que o tempo está preparado. Quando é, eu não sei. Mas nós somos a geração
que gostamos e nos maravilhamos com as fantásticas produções de Hollywood. E eu não estou pedindo para você não ir mais no cinema, eu só estou pedindo para você ficar atento, que aquelas telas fantásticas, com aqueles filmes fantásticos, acontecem coisas fantásticas. A gente está acostumado com eles e a gente gosta deles. Porque tudo o fantástico, o miraculoso, o poderoso, a maravilha, ela nos seduz. E a gente gosta desses filmes. Eu gosto. A gente tem uma mente preparada para aceitar a enganação. A nossa mente está sendo construída para isso. E a gente já aceitou isso. E é o seguinte, não tem como fugir. A gente vive esse tempo. Só que no dia em que o que detém for tirado, e olha que eu li alguns autores de ontem para hoje, e ninguém fecha a questão o que é que retém. Você pode ter a tua ideia aí, eu tenho a minha, mas eu não vou falar para não te influenciar, porque o texto Paulo não deixa claro o que detém, mas alguma coisa detém ainda e fala assim, não, agora ainda não. Mas no dia que esse algo for tirado, tudo aquilo que é expectativa se conclui, se concretiza. Então vem a apostasia, a gente já vive um tempo constante e cada vez maior de rebelião contra Deus, fora e dentro da igreja. Existe gente dentro da igreja revoltado com a igreja. Existem fanáticos dentro da igreja, sim, que deveriam acalmar um pouquinho os seus ânimos? Existem. Mas existe uma turma muito grande que está tentando levar a igreja para um lado muito perigoso. Um lado onde não se tem mais pecado, não se tem mais nada, a gente precisa conviver bem. Jesuí Charlie. E como disse o pastor Edmilson, para acabar as citações dele, eu também não sou Charlie. Porque eu não concordo com... Eu pensei em botar umas charges do Jesuí do Charlie Hebdo aqui para vocês, mas eu achei mais prudente não colocar. Procura na internet. É muita afronta. Mas não precisa matar os caras também. Do jeito que mataram. Deixa o outro matar no dia certo. A última batalha. Sem essas três coisas, Jesus não volta. E a última batalha, para a gente deixar mais leve a nossa pregação, é o verso 8. Então será revelado o perverso. Aí Paulo joga aqui um negócio de uma maneira tão... Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. E destruirá pela manifestação da sua vida. Glória a Deus. Irmãos, por mais tenebroso que seja o quadro, eu acho interessante, cravado no meio do texto, Paulo diz assim, fica tranquilo. Isso de Deus é mais forte que o perverso. Não é Harry Potter e Voldemort. Não é os Avengers contra o doido lá, irmão do Thor. Não existe esse equilíbrio de poderes. Não existe equilíbrio de poderes. Não é o bem contra o mal com forças equiparadas, exércitos equiparados que podem brigar um com o outro para ver quem vai vencer. Não é isso que a palavra de Deus apresenta para a gente, por isso a gente deve ter segurança. O sopro da boca do nosso Deus destrói. Só isso. Só a presença dele. Todo joelho se dobra, toda língua confessa. E o inimigo é destruído. Como viver esse tempo? Como encarar esse tempo? Você vive esse tempo, eu vivo esse tempo. Eu me senti incomodado a
pregar sobre isso. Há algum tempo atrás eu falei com o Ranieri, filho do diácono Tacílio, a gente conversava num dia que eu dava aula lá em cima, que um dia eu preguei sobre esse texto num carnaval de um retiro aí, não exatamente com essa perspectiva aqui. E aí ele me falou assim, por que você não prega isso na igreja? E eu guardei isso desde o dia que ele falou. Ranieri, chegou o dia. A gente tem duas opções num tempo como esse. Ou viver alarmado, ou viver assim, levantando cartaz do Apocalipse na 13 de maio, abandonar o trabalho e ir para a rua, pregar e começar a arrastar as pessoas e morder, jogar bomba, e para todo mundo que você parar, em qualquer lugar que você conversar, falar, você sabia que o mundo vai ser destruído no fogo, você pode morrer no fogo do inferno, porque a crise hídrica, o meu pastor falou, a Petrobras e o jornal francês vai destruir o mundo, essas três coisas. Aí eu vou ter que te pregar a segunda carta aos Tessalonicenses e falar, não foi isso que eu disse. A gente pode virar fanático. Tem três opções, né? A outra opção é o contrário absoluto. É assim, bobeira, bobagem, discurso de quem tem a mente corrompida pela Bíblia. Que bobeira, o mundo é isso aqui mesmo, vai de mal a pior, e se um dia melhorar, que bom que melhorar. E quando melhorar, então que ficou ruim. Onde é que já se viu isso? Que cara louco é esse que fala que no dia que melhorar, é aí que ficou ruim? Abandonar. O texto fala desse povo aqui, ó. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. É uma decisão deliberada pela mentira. É uma decisão deliberada assim, não acredito, não quero saber, estou fora, estou livre, não estou nessa. Aí o texto chega onde a gente leu, mas... Eu comecei aqui no mas. Esse mas ele só faz sentido com tudo que a gente conversou até agora. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus. Nós temos um jeito de viver. E é esse o jeito que eu quero te sugerir agora. É um jeito sensível a Deus. É um jeito que esteja atento a tudo que está acontecendo, vivendo a vida como Paulo pede aos Tessalonicenses. Continua vivendo a sua vida, continua trabalhando, marca seu casamento, compra a sua casa, reforma a sua casa, vai fazer sua faculdade, vive a vida. Só que esteja atento e sensível ao que Deus está fazendo no mundo. A primeira coisa que Paulo fala é que nós devemos sempre dar graças a Deus. Nós temos que ter um senso de gratidão. Como cantamos? Eu só estou aqui porque o Senhor permite que eu esteja aqui. Eu tenho que ser grato. Eu não posso viver a minha vida sem, porque se eu deixar de ser grato, eu começo a me deixar insensibilizar. No dia em que eu abandono a gratidão a Deus pelo que Ele faz na minha vida, eu começo a me tornar insensível à ação de Deus, porque eu começo a achar que as coisas boas que acontecem para mim são fruto do meu talento, da minha coragem, da minha força, dos meus estudos. No dia em que eu deixo de ser grato a Deus e as coisas começam a dar errado, eu começo a achar que eu sou um desgraçado, que sempre tudo dá errado para mim. Eu fiz algo errado e está tudo errado e vai ser sempre errado. Nada dá certo para mim. Isso é dando tudo certo, dando tudo errado. Se você deixar de ser grato, você perde a sensibilidade de que Deus cuida da sua vida quando tudo dá errado ou quando tudo dá certo. Porque quando tudo dá errado, Deus está cuidando de você. E se tudo dá certo, é Deus que está te pondo nesse caminho. A segunda coisa que ele fala, depois da gratidão, a gente deve ser grato, e aí Paulo dá os motivos. Desde o princípio, Deus nos escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito. Ele chamou por isso, por meio do Evangelho, a fim de tomarem posse da glória do Senhor Jesus. Portanto, irmãos, permaneçam firmes. A segunda coisa,
A segunda sensibilidade é prontidão. Não sei em que circunstância a gente comentava, num ambiente de alguns aqui da igreja, eu não lembro quem estava comigo, e a gente falava desses doidos americanos que tem uns programas que passa aqui, mostra isso pra gente. Tem gente nos Estados Unidos fazendo moradas subterrâneas, com proteções N para nenhuma bomba, nada atingir. Então o cara cava na fazenda dele um buracão e constrói um tubo de ferro, que eu não sei do que é aquilo, de uns 100 metros quadrados, e lá embaixo ele monta uma casa, e lá ele está estocando coisa. Porque ele falou assim, no dia em que vier esse negócio de apocalipse, que o mundo estiver acabando, eu tenho onde correr e me proteger. Eu não sei nem se a gente teria condição financeira de tentar fazer isso. Furar um buraquinho. Se eu furar um buraquinho na minha casa, eu caio no 11º andar. Só que a gente tem que estar pronto. Permaneçam firmes. Sensibilidade a Deus é permanecer firme. É estar atento ao que está acontecendo. Estar atento a como as coisas, como Deus está construindo a história, como os homens estão agindo no meio da história. É estar atento. Eu hoje estou falando uma coisa que eu acho que eu não vou falar sempre, mas essa preocupação ela é antiga e está comigo. Eu assisto um filme, eu vejo alguma coisa, eu me preocupo em entender o que estão querendo me vender. Você não pode assistir nada e viver nada e conversar sem ninguém, sem prontidão. Porque quando a gente não está pronto, a gente é facilmente enganado. Quando a gente está dormente, a gente é facilmente ludibriado, sei lá. É isso aí que agora eu não vou conseguir falar. Ludibriado. Depois eu leio lá no dicionário. Ludibriado. A gente tem que estar pronto. Aí ele continua na ideia do pronto, ele fala assim: permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Meus irmãos, a gente nunca viveu um tempo tão parecido como esse, em que a gente está desprezando as tradições. A gente está rejeitando o antigo como se o antigo fosse algo a ser completamente desprezado. A Bíblia, ela tem conselhos para a gente ter atenção ao antigo e não ficar preso a ele, mas ela tem conselhos também que a gente precisa estar atento ao antigo. Só que a ideia principal do texto aqui não é só no antigo. Eu começo por aqui, porque existe uma tendência na igreja jovem de hoje, na igreja que se considera a igreja jovem, que está acompanhando os movimentos evangélicos do Brasil e do mundo, a entender que esse modelo aqui é um modelo falido. E olha que eu vou dizer para você que tem muitas coisas que estão falidas mesmo e precisam de renovação dentro dessa igreja. Dessa igreja, não estou falando de Quarto Itália, eu estou falando dessa igreja que pensa nesse modelo aqui. Não é mentira que tenha coisas que precisam ser renovadas. Só que renovação não significa abandono completo de tudo aquilo que foi construído até aqui. Porque pessoas honestas, sinceras, fiéis a Deus nos trouxeram até aqui. Nós não somos frutos do acaso. Eu tenho pai e mãe que oraram por mim, que me ensinaram, que me encaminharam para onde eu estou hoje, que pensam diferente de mim um monte de coisa. Minha mãe briga comigo quando eu estou sem terno aqui na frente, pode estar o calor que for. E ela tem a razão dela e eu respeito. Só que é o seguinte, apeguem-se às tradições, fala mais do que isso. A ideia aqui é assim, o que você recebeu, passe para frente. Não tem um tempo mais complicado do que esse, porque os pais já não conseguem mais ter acesso aos filhos para falar da importância desse negócio de reino de Deus. E os filhos estão se afastando, porque os pais estão culpando a igreja. E um pouco é culpa da igreja, mas eu queria dividir essa responsabilidade. Um pouco é culpa de vocês, pais, que não estão conseguindo implantar nos seus filhos. Porque talvez vocês não valorizam, talvez vocês não acham que conseguem, talvez vocês mesmos não saibam como. E não que eu saiba, meu filho tem 2 anos para 3, eu não sei se eu vou conseguir, mas a minha maneira eu estou tentando. Eu peguei um dia,
quando a gente estava de férias na praia e eu tive que ficar esperando a Paula fazer um cabelo de uma menina que ia para um casamento. E eu e o Rafael não tinha muito o que fazer. E nesse dia eu contei a história de Jesus para o Rafael do meu jeito. E a gente fez uma cantata, um musical. E a gente foi junto, fazendo, indo até o fim. Quando eu cheguei na ponta da morte de Jesus, o Rafael, eu me surpreendi, o Rafael se entristeceu. O Rafael sentiu a dor da história. Eu não sei se isso vai fazer diferença lá na frente, mas eu acho que vai. A gente precisa se conectar com a nossa futura geração e passar o evangelho para eles. Porque, meu irmão, esse negócio do homem da apostasia pode não acontecer na sua geração, mas pode acontecer na geração do seu filho. E se não acontecer na geração do seu filho, vai acontecer na geração do seu neto. E tudo bem, não vai acontecer na geração do seu neto, mas vai acontecer na geração do seu bisneto. Tá bom, se durar ainda mais 1000 anos. Eu fiz uma conta. Sabe o que tem mais 1000 anos? Uma pessoa depois da outra, 1000 anos de geração? 15. Vamos dar esses bancos aqui. 15 pessoas que precisa passar a mensagem para 1000 anos. Alguém ainda não recebeu a mensagem de Jesus. E será que porventura, quando o Filho do Homem aparecer, vai encontrar amor na terra? É só 15 para 1000 anos. Você precisa passar, você precisa se conectar e passar essa mensagem. O seu filho, a sua filha precisam estar atentos que esse tempo está cada vez mais próximo e talvez ele viva tudo isso. Talvez eu e você não vejamos tudo isso, mas o tempo está preparado. Apresenta para o teu filho. O próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Deem ânimo ao coração de vocês. Por mais que eu estou construindo aqui a prontidão e a conexão, estar preparado você mesmo e conectado com a antiga geração e com a próxima geração para que a mensagem continue sendo passada de pai para filho. Nada será conquistado e possível sem a dependência de Deus. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus Pai nos dê eterna consolação, boa esperança e ânimo. Dependência de Deus. Dependa de Deus. Confie a sua vida a Ele. Confie a vida da sua família a Ele. Entregue, deposite suas preocupações na mão dEle. E por fim, os fortaleçam para que vocês sempre façam o bem, tanto em atos como em palavras. A nossa missão não é exatamente assim, deixa piorar, porque quando piorar mais, aí Jesus vem e resolve. A tendência de ser alguém que assim, vamos piorar mais, então no piorar mais a gente até ajuda. Tá feio mesmo, vamos deixar feio esse negócio. Não. Eu tenho que ter sentimento de missão. A minha missão, enquanto sensível a Deus, é fazer sempre o bem em atos e em palavras. Eu não tenho que contribuir para piorar. Eu não sou agente da piora. Eu sou agente da melhora. Via reino de Deus. Sem essa sensibilidade, a chance da gente ser enganado pelo homem da perdição e pelos seus sinais, a chance da gente estar insensível a Deus e acreditar que nós estamos no mesmo barco dos fanáticos, e você mesmo começar a achar, realmente, eu não sei se eu devo ficar nesse lugar e seguindo essa mensagem, porque a gente está se posicionando contra algumas bandeiras do mundo atual. E a gente está errado. Sem sensibilidade de gratidão. Eu sou o que sou, estou onde estou porque Deus é Deus. Sem prontidão para estar sempre atento. Não é hora de descansar. E olha que para mim é muito difícil falar isso e vocês sabem do que eu estou querendo dizer. Conectar-se com o passado e com o futuro. Passar a tradição. Passar a palavra. Depender de Deus e ter uma missão clara de fazer o bem a todo tempo,
tempo todo. Eu termino com essa história para a gente orar. Você gostaria de morar aí? Não é uma visão bonita? Saint-Pierre. Europa, França, região da Martinica. Nem sei onde é, estou falando que eu li. Saint-Pierre. Aquela montanha ali é um vulcão. Aquele vulcão, ele é monitorado todos os dias. Porque devido a algo que aconteceu no dia 8 de maio de 1902, desde então, como todos os estudos geológicos garantem que o que aconteceu pode voltar a acontecer pela idade do vulcão, hoje ele é monitorado todos os dias. Mas em 1902 não foi assim. Eu anotei porque são muitas coisas e eu iria esquecer e eu quero falar rapidamente para você. Em janeiro de 1902, começaram a haver pequenas explosões que soltavam fumaça, pequenas explosões de fumaça perto da cidade de Saint-Pierre e a coisa começou a explodir e a acontecer. Ao longo de janeiro, fevereiro, março, abril, isso se repetia quase que diariamente. Em 23 de abril, começaram novas explosões na cripta em que larvas eram possíveis de ser vistas. Nesse processo, a partir de 23 de abril para frente, começou a haver tremores de terra em Saint-Pierre e nuvens espessas que cobriam a cidade com um gás que eu não vou lembrar o nome. É isso aí, então. Dióxido de enxofre. Não bastasse, insetos e cobras fugiram da montanha e desceram para a cidade. E nesse curto período, 50 pessoas morreram, a maioria criança. No final de abril, começo de maio, o lago de Saint-Pierre borbulhava, fervendo. Dia 5 de maio, a borda da cratera cedeu e ocorreu uma avalanche que entrou numa mina e matou 23 trabalhadores. Nesse dia, o governador Luiz Moutet mandou uma comitiva para o vulcão para ver se tinha perigo. Dentre a comitiva, somente um era cientista, com todo respeito. Era um professor secundário da escola local. O professor secundário da escola local, se você é assim, é ótimo, preparado para a sua função. Mas não tinha, a gente pode dizer isso com um certo orgulho, não tinha um tom lá. Não tinha um tom lá. Não tinha. Para subir junto. Irmão, sabe qual foi o relatório? Não há nada na atividade do Monte Pelé que justifique deixar a cidade. 5 de maio. E sabe por que esse relatório? Porque o governador Luiz Moutet estava próximo, no dia 19 de maio, era eleição. E ele não queria que os moradores deixassem a cidade para não deixar de votar. Porque existia entre os fazendeiros a expectativa da colheita da cana-de-açúcar e eles não podiam prescindir da força de trabalho. E esses donos do poder chamam o jornal da cidade e falam assim, por favor, começa a publicar matérias que tranquilizem as pessoas para que elas não vão embora. E quando algumas pessoas começaram a decidir ir embora, o governador botou a polícia na ponta da estrada, falando assim, não vai sair, volta, não vai acontecer nada. 3 dias depois, dia 8 de maio, 40 mil pessoas morrem com uma fumaça de 300 graus centígrados e uma lava de 1000 graus centígrados. Em 3 minutos, a cidade foi completamente destruída. Esse é o maior ou um dos maiores acidentes vulcânicos que se tem
ideia e notícia na história do mundo, e esse monte, nessa cidade gostosa, é acompanhado todos os dias, porque ele pode voltar a fazer isso. O que mais precisa acontecer para você ser sensível a Deus? O que mais vai precisar acontecer? Ou você está dando ouvidos para a mídia, dizendo não há nada na atividade deste mundo que faça a gente se preocupar com o que possa acontecer. Vive a sua vida, esquece essas bobagens. A Bíblia é um livro antigo e esse negócio de Jesus voltar, nunca ninguém viu e ninguém nem vai ver. O que mais precisa acontecer? Quais mais sinais você precisa acordar para acordar você e sua família? O que mais precisa fazer para tirar você da insensibilidade? O que mais precisa acontecer para você estar atento e entender que esse mundo está caminhando num processo irreversível? E que você não precisa ser um alarmista, mas você precisa estar sensível. Porque por enquanto a gente está só se preparando para isso acontecer. Mas se eu não for grato, pronto, conectado, dependente e missionário, eu corro sérias chances de me tornar insensível e ser seduzido. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Que Deus te dê o próprio Senhor Jesus Cristo e o Deus Pai, de eterna consolação e boa esperança, nos dê ânimo e fortalecimento para que vivamos para fazer o bem em atos e em palavras, e que esse dia não nos pegue de surpresa. Deus te abençoe. Amém. Convidar o pessoal do louvor. Ficar em pé. Deus eterno, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que eu falo o que falei com muito temor, porque dá medo, Senhor, ser portador de más notícias, e ainda mais se demorar 200, 300, 500 anos. Mas, Senhor, eu me coloco diante de Ti, desta igreja, para pedir que o Senhor nos dê sensibilidade à Tua palavra. Sensibilidade para entendermos que o mundo que vivemos precisa do nosso sal e da nossa luz que vem de Ti. E a gente precisa estar de pé. Por favor, Senhor, tira a gente do sono, da anestesia. Que a gente tenha um ano em que cada um aqui se disponha sinceramente a viver para a Tua glória. Que a gente seja achado de Ti. Que a gente seja reconhecido por Ti. Que a gente esteja debaixo das Tuas asas, da Tua potente mão. Que a gente esteja com os nossos olhos voltados para Ti, mesmo diante das nossas atividades. Que a gente não vai parar, mas que a gente tenha sensibilidade para o Teu chamado e a Tua verdade. No Teu nome, Senhor. Faz isso conosco, para a Tua glória. Amém, Jesus. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar
em louvor, me entregar e derramar os teus planos, cumprir. E possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou no seu altar para servir. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou no seu altar para servir, para servir, para servir, para servir, para servir. Glória ao nome do Senhor. Toda batalha que você enfrenta, hoje é dia de agradecer. Agradecer porque se você é selado de Deus, se você é daqueles que se colocam nesta canção, o Senhor conhece os que são seus. Deus só está te amadurecendo, te preparando e te fortalecendo, para que você esteja firme, pronto. Não se deixe abalar, não se deixe enganar. Deus está no controle. O sopro da boca de Deus destrói o inimigo. E esse mesmo sopro te enche de vida. Nós vamos orar.
convidar os pastores para estar aqui à frente juntamente comigo. E a gente vai orar uns pelos outros. De alguma forma, este culto fala ao seu coração. Por algum momento você se sente precisando do consolo e da sensibilidade para Deus. Tenha este dia como uma oportunidade para você se aproximar mais dele. Porque a palavra nos diz que quando a gente se aproxima dele, ele se achega a nós. Se você tem alguma necessidade, também saia do seu lugar, pela sua família, sua saúde. É momento de orarmos. A diaconisa Laides pede oração pelo seu primo Pedro. Ele está com a doença de Crohn, segundo os médicos é uma doença incurável. E pelo Luciano, seu sobrinho, está com problemas de esôfago. E agradece a Deus pela vida da Alta, que a gente orou muito tempo por ela, estava sem andar por conta de algumas cirurgias, e ela voltou a ter autonomia para andar. Oremos pelo Pedro e pelo Luciano. Vamos orar uns pelos outros. Se ajoelhe no seu lugar. Ore ao Senhor nesta hora. Se o amor me alcançou, lá na cruz por mim morreu, meu pecado ele levou, com poder ressuscitou. Segue sendo sempre fiel, meu refúgio e proteção. Jesus Cristo é a verdade, minha vida libertou. Poderoso, poderoso, me livraste, me salvaste, está escrito, já venceste, Cristo tu és o Senhor. Sem princípio, sem final, esperança sem igual, o desejo encontrou em Jesus a salvação. Poderoso, poderoso, me livraste, me salvaste, está escrito, já venceste, Cristo tu és o Senhor. Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Poderoso, poderoso, me livraste, me salvaste,
está escrito, já venceste, Cristo tu és o Senhor, poderoso, poderoso, me livraste, me salvaste, está escrito, já venceste, Cristo tu és o Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre.
sempre. Amém. Glória a Deus. Peço que todos fiquem em pé, fechem os seus olhos para a oração e a bênção final. Santo e poderoso Deus, nós te agradecemos, ó Senhor, do fundo da nossa alma e do nosso coração, pela forma tão generosa, pela forma tão poderosa, pela forma carinhosa com que o Senhor trata da nossa esperança, da nossa fé. Estamos num mundo injusto, estamos num mundo tenebroso, estamos num mundo, Senhor, que nos trata mal. Mas nós sabemos que em Ti nós temos justiça, nós temos amor, nós temos esperança, nós temos segurança, Pai. Abençoa teus filhos, abençoe as famílias do Parque Itália, abençoe cada jovem do Parque Itália, cada criança do Parque Itália, abençoe essa pequenina parte da tua igreja no mundo que se reúne nesse lugar, Pai. E com a mesma bênção que foi derramada aqui hoje, alcança os teus filhos no mundo inteiro, Pai. Vem logo, Senhor Jesus, buscar a tua igreja. Maranata, hosana nas alturas. Vem, Senhor Jesus, vem buscar a sua igreja. Desperta a cada um de nós, ó Senhor. Perdoa os nossos pecados, nos fortalece, nos enche de esperança, Pai, de fidelidade, obediência e temor à tua palavra. Sê com teus filhos, ó Deus, nos leve em paz, que nós tenhamos uma tarde abençoada, prazerosa na tua presença. Sê com a nossa reunião de logo mais. Continua abençoando o teu povo aqui, exaltando, glorificando o teu santo nome através destas vidas. E agora eu me despeço dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Eu tenho algo pra contar que mudou meu jeito de falar e de pensar, mudou meu jeito de enxergar. Agora eu consigo ver muito mais, consigo entender o que Jesus fez por mim naquela cruz ao morrer. E pra me salvar, eu não sou mais o mesmo, tudo em mim mudou, eu não sou mais o mesmo, agora sou feliz, eu não sou mais o mesmo, mudei pra melhor, sou feliz, sou feliz, eu não sou mais o mesmo, tudo em mim mudou, eu não sou mais o mesmo, agora sou feliz, eu não sou mais o mesmo, mudei pra melhor, sou feliz, sou feliz, Eu tenho algo pra contar que mudou meu jeito de falar e de pensar, mudou meu jeito de enxergar. Agora eu consigo ver muito mais, consigo entender o que Jesus fez por mim naquela cruz ao morrer. Pra me salvar, eu não sou mais o mesmo, tudo em mim mudou, eu não sou mais o mesmo, agora sou feliz, eu não sou mais o mesmo,
encontrou